Santo de casa também faz milagre. E o que significa santo? Santo é aquele que é diferente do senso comum, diferente da maioria. É aquele que é selecionado por Deus. Se a gente vai ver na Sagrada Escritura, você olha para a palavra de Deus, veja em Gênesis no capítulo 6, teve um diferente. Quando a humanidade inteira estava corrompida no pecado, teve um diferente lá, que ganhou os olhos de Deus, a atenção de Deus, chamado Noé. Deus faz a primeira aliança com ele. Depois, Deus olha para Abraão, capítulo 12 de Gênesis, diante de muitas pessoas que não tinham fé, ele é chamado pai da fé na Sagrada Escritura. Então, santo quer dizer aquele que é separado, é aquele que se destaca. E talvez até você possa dizer assim: padre, mas o senhor disse que santo de casa também faz milagre, mas eu não sou nada santo. Filho, posso fazer uma pergunta para você? Você já não se destacou aí na sua casa em relação aos outros? Será se no fundo você não é o melhorzinho aí em relação à fé? Porque eu costumo dizer que quando nós estamos em pé, a família geralmente vai estar sentada. Sempre tem que ter um em pé, né? Um que está mais atento às coisas de Deus. Um se destaca. Talvez seja você. O dia que você sentar, a família vai deitar. É por isso que você tem que estar sempre em pé. Não desista não, pelo amor de Deus, não desista da tua família. E olha que a palavra de Deus chega a nos dizer. Eu acho linda, 1 João 1,3 diz assim: o que vimos e ouvimos, isso anunciamos. Não quer dizer que você tem que chegar à plenitude da santidade para depois evangelizar. Não, aquilo que você já ouviu, aquilo que você já viu, é isso que você tem que passar para frente. E quantas coisas maravilhosas Deus já não fez na tua vida. O quanto que Deus já não resolveu a sua vida desde que você começou no caminho de Deus. E tem muita gente aí dentro da sua casa, e parentes próximos, e lá na escola, na faculdade, no trabalho, que nem sequer conhece a Deus. Não experimentou nem a metade do que aquilo que você já experimentou. Em 1 Pedro 1,16, a palavra de Deus diz assim: sede santos porque eu sou santo. Agora Levítico 20, versículo 7 diz: santificai-vos. Quer dizer, aos poucos, vá buscando a cada dia ser melhor. Deus tem uma paciência tão grande com a gente que às vezes nem nós mesmos temos paciência com cada um de nós. Eu conheço pessoas que perdoam todo mundo, mas não conseguem se perdoar. Tem pessoas que conseguem ter paciência com todo mundo, mas não tem paciência consigo mesmo. Calma, filho. Filha, calma. Talvez você não seja santo ainda, mas está buscando a cada dia. E você precisa trazer a família para Deus. Ah, como Deus tem uma necessidade e uma vontade de sarar as famílias. Deus tem uma vontade de ter tua família pertinho dele. Talvez até se eu perguntasse para você qual um dos maiores sonhos que você tem, você ia dizer: padre, é ver minha família inteira caminhando com Deus. É um dos maiores sonhos que eu tenho, é ver toda a minha família no caminho de Deus. E eu vou dizer para você, mais do que você tem esse sonho, mais do que o teu desejo, pode ter certeza, é o desejo de Deus, de ver tua família inteira perto dele. Tem citações bíblicas que revelam que Deus quer curar, quer trazer as famílias para ele. Por exemplo, 1 Coríntios 7, a partir do versículo 10, a palavra de Deus diz assim: ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. E depois ele vai dizer: marido, se reconcilie com a vossa esposa, não se aparte dela. É claro que às vezes a separação é inevitável. E até a igreja entende que às vezes não tem outro jeito mesmo. Mas filho, filha, o sonho de Deus é ver vocês juntos. É constituindo família, é vivendo os valores. Sabe quando você jurou amor e fidelidade nos pés de um altar? Tinha um olhar que brilhava para você e para aquela pessoa ao qual você jurou amor e fidelidade. Os filhos vieram. Talvez os filhos que vocês têm hoje, o maior presente que eles querem de vocês, pai e mãe, é o direito de poder ver vocês juntos até que a morte os separe. Porque não tem coisa mais gostosa do que a gente ter o pai e a mãe juntinhos ali. Às vezes eu vejo essas crianças que sofrem tanto,
fica uma semana com o pai, uma semana com a mãe. Às vezes dá uma saudade do pai ou da mãe. E eu digo isso porque muitos jovens dizem isso para o padre. Às vezes vem dizer: padre, a maior tristeza da minha vida é ver meus pais separados. Eu penso que a paz, a união, o amor, são 3 coisas mais ricas que nós podemos encontrar dentro de um lar: paz, união e amor. Se você tivesse que dar uma nota para a tua família de 0 a 10, quanto você daria em relação a esses 3 aspectos? A paz, o amor e a união. Que nota você daria? Porque talvez a tua família esteja muito longe de estar vivendo o sonho de Deus. Deixa eu contar uma coisa para você que talvez você não parou para pensar ainda. Mas a palavra de Deus nos revela no livro de Gênesis, capítulo 3, já fala, depois da criação de Adão e Eva, que Deus teve um sonho para Adão e Eva, que era que eles vivessem os seus planos e fizessem a sua vontade. Mas o mais bonito que é nós percebemos o ambiente que Deus criou. Gênesis 13, versículo 10. Que Deus colocou Adão e Eva para cuidarem de um jardim, para plantarem, cultivarem. E esse jardim do Éden, chamado também Jardim de Deus, ele é denominado como o paraíso que Deus criou para Adão e Eva. Em outras palavras, deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe qual foi o ambiente que Deus criou para você viver? É um paraíso. O ambiente que Deus criou para o ser humano viver é o paraíso. E eu pergunto para você, o ambiente da sua casa, ele está mais relacionado ao paraíso, a um jardim? Ou talvez o ambiente da sua casa, você pode até dizer assim: padre, está muito longe disso ser um paraíso, a minha família é um inferno. Então eu vou dizer para você que isso não foi do sonho de Deus que fosse assim. O sonho de Deus é que vocês vivessem num ambiente de paz. Quando a gente pensa num jardim de árvores, de flores, de riachos, a gente pode imaginar paz. Olha, gente, eu tenho visitado algumas casas, eu tenho visitado alguns lugares, pelo amor de Deus, quando a gente entra dentro da casa, a gente já sente um peso. Está muito longe de ser um paraíso. E eu vou contar para você o porquê que talvez esse paraíso, esse sonho de Deus se transformou talvez nesse verdadeiro deserto. E muitos chegam até a dizer: a minha família é um verdadeiro inferno. Eu vou dizer por quê. Porque diz a palavra que quando Adão e Eva estavam caminhando diante de tantas árvores frutíferas e tantas belezas que Deus tinha deixado, basta você ver já o capítulo 2 de Gênesis, surge ali a chamada serpente, que é a prefiguração do próprio diabo, Satanás. O catecismo da Igreja Católica, no número 391, vai dizer: por detrás daquela voz sedutora que seduziu Adão e Eva, não há dúvida, é o próprio demônio instigando a primeira família a cair na perdição. Quer dizer, Deus criou um paraíso, porém o diabo veio para fazer do paraíso o inferno. E quando a gente deixa uma brechinha assim para o diabo entrar, é uma tragédia. Deus quer que você viva um paraíso dentro dessa casa, está entendendo? E quando nós não somos firmes nos princípios, não levamos a palavra para dentro de casa, quando a gente não implanta dentro da nossa casa os princípios da fé, Satanás começa a minar. Você está entendendo que se você quer converter a tua família, se você quer trazer para a tua família Deus, precisa começar por você. A conversão precisa começar de você mesmo. Por isso que a palavra de Deus vai dizer em Levítico 20, versículo 7, santificai-vos. Porque se a gente não busca, a gente não vai converter ninguém. Eu costumo dizer, e digo isso em todos os meus livros que eu escrevi, somente no amor existe verdadeira transformação. Se você amar de verdade, se você demonstrar amor, você vai começar a ganhar teus filhos para Deus. Santo de casa também faz milagre. Se faz. Diz aqui a palavra em Lucas 4, 24, que Jesus não pôde fazer muitos milagres, porque foi questionado na família, mas
Não é esse o filho de José e Maria? Nós não conhecemos seus irmãos aqui? Hein? Da onde que vem tudo isso? Eles duvidaram, coração fechado. Mas diz a palavra que ele não pôde fazer muitos milagres. Se ele não pôde fazer muitos, significa que alguns ele fez. E você? Já fez alguma coisa na sua casa? Ou talvez até agora não fez nada? Eu conheço famílias, por exemplo, que data de Páscoa, Natal, cada um vai para um lado, é cada um por si, Deus por todas. Talvez você nunca convidou a família para se reunir, nem nas datas religiosas. Talvez você, filha, presta atenção no que o Pai está dizendo. Talvez você já desistiu da tua família, de tal maneira que nem convidar para ir para a igreja você convida. É claro que agora na pandemia está mais difícil, mas as missas transmitidas pelas redes sociais, não deixe de convidar, não desista. De vez em quando, convida a família para rezar em volta da mesa, antes das refeições. Aos pouquinhos. É aos pouquinhos que você vai fazendo. Mas você não pode só você buscar e não buscar para a família também. Está entendendo? É claro que santo de casa, e a palavra santo com aspas aqui, aquele que está buscando cada vez mais, faz milagre sim. Eu vou encerrando aqui com uma passagem de Marcos 7, a partir do versículo 24, que diz que tinha uma mulher pagã. Era uma mulher cananeia, que chega para Jesus, para pedir pela filha dela. E os judeus não se davam com alguns povos, sobretudo os cananeus, e Jesus vai dizer: primeiro a gente precisa dar os pães para os filhos. A gente não pode lançar aos cães a comida dos filhos, no sentido de que nós devemos falar, nós devemos anunciar a palavra, nós devemos conceder a graça para aqueles que creem. E aquela mulher, no desespero de querer ver a filha bem, ela diz: mas os cachorrinhos também comem das migalhas. E olha que na cultura judaica, os pagãos eram chamados de cães, de porcos. Jesus diz os cachorrinhos. Eu fico imaginando Jesus falando até com carinho, porque havia muitos cachorrinhos de madame também, que ficavam até dentro das casas. Jesus até diz: primeiro, nós não podemos lançar aos cães, aos cachorrinhos. E ela diz: mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem daquelas migalhas. E Jesus vê uma mãe ali desesperada, querendo salvar a filha, e diz: mulher, grande é a sua fé, seja feito conforme a tua fé. E a filha ficou curada. Mãe, talvez a tua fé seja tão pequenininha assim, tão pequenininha, mas por causa dos filhos, por causa da situação dos filhos, você hoje vai dizer: Senhor, me dê uma migalha. Eu sou tão indigna, eu sou tão indigno, diga Pai, tão indigno que eu sou. Talvez vai te pedir uma bênção pelos meus filhos. Eu tenho certeza que você vai ganhar o coração do Senhor, porque quando nós olhamos para o amor verdadeiro do pai e da mãe, tem uma historinha, e eu encerro com essa historinha, de que uma catequista na sala, no encontro de catequese, pergunta assim para as crianças: vocês já ouviram falar de inferno? Sabe onde fica o inferno? Aí um levanta a mão e diz: eu sei onde fica o inferno, eu conheço o inferno, catequista. Você conhece? Aonde que fica? A catequista achou tão engraçado a criança dizer que conhecia. E a criança, para surpresa da catequista, diz: o inferno é lá em casa. Porque quando meu pai chega bêbado em casa, o meu irmão chega drogado, a minha mãe sempre diz que a nossa casa é um inferno. Aquilo doeu para a catequista. E a catequista até continuou o encontro de catequese, fez de conta que não ouviu aquilo. Depois passou uns meses, a catequista foi falar sobre o céu. E a catequista então perguntou: vocês sabem o que é o céu? Alguém conhece o céu? Já ouviu falar do céu? O mesmo levantou e disse: eu sei, eu conheço o céu. E a catequista disse: você conhece o céu? Aonde que é o céu? E aquele catequizando mesmo, que disse que a família era um inferno, disse: o céu é lá em casa. Nossa, que surpresa, mas você não disse alguns meses atrás que era um inferno?
E aí aquele catequizando disse: mas a senhora foi lá em casa conversar com os meus pais, convenceu os meus pais de começar a participar na igreja. Hoje eles estão até no grupo de oração, participam do encontro de casais. E a minha mãe mesmo disse que a nossa casa um dia foi um inferno, mas agora é um pedacinho do céu. O meu irmão está lá na casa de recuperação, se recuperando com o padre Klebers. E a minha família inteira, catequista, reza junto. Antes das refeições a gente reza em volta da mesa. A criança tremendo o beicinho assim, derramando lágrima, dizendo: agora é um pedaço do céu. Moral da história: se nós que conhecemos Jesus como aquela catequista quisermos levar o céu para dentro de muitas casas, a gente consegue. Sobretudo você que está aí, filho. Não fique esperando do próximo não, viu? Não fique esperando um catequista ou padre aí na sua casa. A messe é muito grande, os operários são poucos. Tem que começar por você. O que eu puder ajudar, eu juro que eu vou ajudar. Mas tem que começar por você. Posso orar pela tua família? Eu estendo as minhas mãos, Senhor, e peço que cada uma que nesse momento faz parte dessa família, que seja tocada. E te louvo, te bendigo, Pai, porque eu sei que a palavra tem poder de cura e de libertação. E quando o Padre hoje começou a anunciar no poder do teu nome, que santo de casa também faz milagre, eu tenho certeza que nós estamos trazendo compromisso para aqueles que estão ouvindo a palavra. Por Cristo nosso Senhor. Amém.